Olá! Vamos discutir agora, ainda dentro da unidade 1, a proteção social promovida pelo Estado, alguns históricos e mais alguns conceitos relevantes acerca do padrão de proteção social estabelecido ao longo de um processo. Por que surgiu o padrão de proteção social? Veja, a proteção social promovida pelo Estado teve como finalidade desde o seu surgimento, em tese, proteger os indivíduos dos riscos do mercado, inaugurando-se assim uma nova etapa entre a força de trabalho e os meios de produção. Entretanto, não se pode afirmar que em todos os países aconteceram as mesmas métricas quanto ao padrão de proteção social, dadas as condições de custeio, direção dos benefícios, administração, dentre outros, e mobilização. Inaugura-se a década de 1990, com o questionamento de que os estados de bem-estar social provocariam um déficit nas contas públicas. Ou seja, dá prejuízo para o Estado manter padrões de proteção social, cujo financiamento se faz por meio dos impostos, das taxas e do dinheiro que deveria ser aplicado para o crescimento econômico se aplica com outro tipo de finalidade. Portanto, os estados de bem-estar social impedem o crescimento econômico de um país. Exatamente por essa década de 90, que as reformas nos países capitalistas começam a crescer e se expandir com muita celeridade, inclusive no Brasil, conferindo maior abertura ao mercado e comprimindo os gastos públicos até em áreas de necessidades sociais como saúde, educação, previdência social, financiamento imobiliário, etc. Uma década antes, a década de 80, foi marcada pelo crescimento do neoliberalismo tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. No Brasil, chega com força os ventos neoliberais na década de 1990. Essa discussão da década de 1990 sobre manter ou não manter os estados de bem-estar social apareceu como uma discussão transversal às reformas que deveriam caracterizar os países que queriam crescer, portanto, os países capitalistas. O resultado foi uma considerável vulnerabilidade no segmento dos trabalhadores, com redução de muitos postos de trabalho e dificuldades de acesso aos serviços de atendimento à saúde e benefícios sociais, dentre outros. Na América Latina, de forma ampla, isso repercutiu desfavoravelmente aos trabalhadores. Mas no Brasil também, mas não com tanto impacto quanto nos demais países, visto a manutenção e até a ampliação da proteção social dos seus cidadãos, que se faziam até com muita resistência por parte de alguns movimentos, inclusive o movimento dos trabalhadores da metalurgia e depois também os trabalhadores do movimento dos sem terras. Voltemos o nosso olhar sobre os primórdios da proteção social ao longo da história, ainda que brevemente, para a gente poder entender, né, como é que se chega a esse padrão de proteção social. Só que a gente tem que lembrar que no caso brasileiro, nós não podemos falar em estado de bem-estar social, não só pela proteção social ser praticada ou desenvolvida no Brasil tardiamente, mas justamente porque o Brasil não reunia as características dos países desenvolvidos quando se pensou exatamente no desenvolvimento da seguridade social que os países mais desenvolvidos foram construindo ao longo do tempo. Tá? Então isso a gente tem que ter em mente quando a gente for ver essa evolução. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Com o surgimento do capitalismo, a partir da modernidade, vamos pensar em século XVI até o século XIX, a presença dos despossuídos ou pobres torna-se mais evidente, como servos, incluídos como pobres no sistema feudal, não é? E com a maior circulação de pessoas e mercadorias na Europa, surge a acumulação primitiva do capital. Isso faz com que grandes contingentes dos campos, né, pessoas que trabalhavam a terra, fossem para as cidades. Consequência, aumentava-se o grande problema da pobreza e a falta
de oportunidades, falta de trabalho. Como resolver tudo isso? Entre os séculos XVI e XVII, para controlar a situação e proteger-se também, não é, do novo contingente de pessoas que fazia com que a cidade explodisse, com que ela se tornasse pululante, né? A Inglaterra criou a Lei dos Pobres. A primeira Lei dos Pobres foi editada sob o reinado de Elizabeth I, que obrigava a todos que pudessem trabalhar que o fizessem, mas conferia a distribuição de alimentos e abonos para aqueles que não tinham uma renda mínima para sobreviver. Essa lei acolhia em casas de trabalho e asilos os pobres que não tinham teto. Essas foram as primeiras iniciativas históricas de proteção social. E depois elas começam a se multiplicar na própria Inglaterra. Assim, dessa primeira lei, a Lei dos Pobres, também nasce o Estado moderno, instituição que mais tarde fariam surgir as políticas públicas. O Estado moderno se torna um mediador civilizador, ou seja, ele assume as funções de regulação social e de provisão de bens públicos, se formando ao longo do processo de relações de produção, força de trabalho, atuando também sobre a questão da privação do benefício para todos, como mediar essa privação de benefícios para todos. O que seria acirrado nesse contexto todo, do olhar para esse mediador civilizador, com a Revolução Industrial, por conta do trabalho assalariado que começava a surgir e, portanto, novos conflitos também. Quem não conseguisse uma posição, quando se pensa na Revolução Industrial e quando se fala em conflito, nas novas formas de produção, estaria excluído dos benefícios da nova sociedade que se constituía, porque não existia nenhum tipo de referencial para mediar esse processo. Logo, o Estado deveria atuar como mediador civilizador nesse conflito, um conflito iminente aí que estava explodindo. Com o sistema de proteção social, como esse sistema só viria a consolidar-se entre os séculos XIX e XX, quando, no caso inglês, desaparecem as leis dos pobres, à medida que as ideias liberais iam sendo difundidas por meio dos escritos de Adam Smith e Davi Ricardo, também a ideia da necessidade de um padrão de proteção social começam a serem colocados em pauta pelos estados que estavam crescendo de uma maneira econômica sob viés capitalista. Adam Smith e Davi Ricardo advogavam que o bem-estar coletivo dependia da busca do bem-estar individual. Caberia, portanto, aos indivíduos em estado de liberdade lutar por ele e não recebê-lo, os benefícios sociais, esse bem-estar do Estado. Imagina, ele é o próprio responsável pelo processo do seu bem-estar. E Smith e Ricardo defendiam isso. Diziam que a relação deveria estar entre indivíduo e o mercado e o indivíduo deveriam resolver os seus problemas. Segundo os autores, as ações estatais de proteção tenderiam a inibir o interesse e a disposição dos indivíduos para o trabalho. Nesse caso, quando o Estado não interfere, seria feita a justiça. Quando o Estado interfere, formaria sujeitos indolentes, preguiçosos, indispostos ao trabalho. Mas um pensador do século XX, chamado Hans Kelsen, da Universidade de Berkeley, vai afirmar que o conceito de justiça não pode ser visto somente da ótica objetiva e racional, porque é aplicada à vida e o modo de viver das pessoas. Portanto, o conceito de justiça deve considerar os princípios éticos e morais, portanto, um olhar sobre a interpretação das coisas. Justiça para quem? Justiça a partir de qual dimensão? Qual perspectiva? Justiça como gasto somente ou como distribuição? Portanto, o quesito da subjetividade, da interpretação, como coloca Kelsen, vai ser muito importante para se trabalhar, inclusive, o padrão de proteção social mais adiante. Para os liberais, no entanto, a justiça social
tem o seu fundamento no mérito de cada um, no mérito do indivíduo. Ou seja, ele terá direito a um benefício se for merecedor, se tiver o esforço necessário para isso. Oposto ao princípio do mérito está o princípio da necessidade. Portanto, o sistema será justo ao distribuir para todos os recursos necessários, ainda que mínimos, para sanar as suas necessidades. Esse é o princípio base dos programas políticos dos socialistas. Os sistemas de proteção social ganham força no final do século XIX como forma de, por um lado, conter o movimento operário de base socialista e, por outro lado, organizar de forma efetiva o funcionamento do mercado capitalista, centrado na estruturação da produção que se fazia, pois a Revolução Industrial estava lá a todo vapor. Um dos primeiros sistemas de proteção social empregados se deu na Alemanha, por meio das ideias de Otto von Bismarck, no ano de 1883, propondo os seguros sociais, voltados inicialmente somente aos trabalhadores das indústrias. Não era para todos o sistema de proteção social. Se pensava da seguinte forma: as contribuições para um fundo eram feitas pelo Estado, pelas indústrias e pelos trabalhadores que recebiam conforme o merecimento, portanto o mérito. A contribuição de cada um, em forma de benefícios ou em dinheiro ou em serviços assistenciais. Portanto, a ideologia liberal já estava aí no século XIX, sendo um dos referenciais dentro da sociedade alemã. Ok? Só que baseado no mérito dos trabalhadores da indústria. Esse sistema de proteção social que foi difundido em toda a Europa, que não era funcional e se mostrava insuficiente para o atendimento das diversas demandas e etapas da vida das pessoas, e que ainda seria prejudicado com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Era pouco, era insuficiente, mas com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, até isso desaparece, né? Outros sistemas de proteção social após a Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial, começam a surgir e se expandem depois da Segunda Grande Guerra, dadas as solicitações das populações e os novos arranjos dos modos de proteção social ao trabalhador, e que não caberia somente aos trabalhadores das indústrias. Haveria que se pensar nos despossuídos, haveria que se pensar naqueles que perdiam seus empregos, dentre outras, ok? Portanto, a gente vai ver que é justamente no governo britânico que novas ideias acerca do padrão de proteção social vai ser desenvolvida após a Segunda Grande Guerra. Exemplo disso, nós vamos ter o Plano Beveridge e as origens do Estado do Bem-Estar Social. É justamente com o Plano Beveridge que o Estado de Bem-Estar Social tem a sua eclosão. E começa a ser desenhado pela primeira vez um tipo de eixo que daria sustentação às políticas públicas sociais também, como nós vamos ver. Esse plano foi encomendado pelo governo britânico, o Plano Beveridge, no ano de 1941, a uma comissão interministerial presidida por Beveridge, com a finalidade de reformar o sistema de seguro social inglês. Esse plano denominou-se Beveridge, colocado em homenagem, claro, ao mentor que estava dirigindo a comissão interministerial para pensar um novo tipo de seguridade social. Esse plano foi colocado em prática, se pensado em 1941, somente em 1946, ao término da Segunda Grande Guerra Mundial. A novidade trazida por Beveridge foi o plano da necessidade, não o plano do mérito. Isto é, cada cidadão britânico receberia igualmente a proteção social, salvo por variação de estado civil e sexo, e as contribuições também deveriam ser as mesmas para todos, variando apenas segundo o sexo.
nasce o Ministério da Seguridade Social e um sistema de pensões com o Serviço Nacional de Saúde e políticas de pleno emprego. Esse plano foi expandido como referência em toda a Europa e mundo. Nasciam aí as políticas de proteção social, sob a denominação do Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State. Ok? Então, as políticas de proteção social, Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, têm sua origem no Plano Beveridge, que vai se dar pós Segunda Grande Guerra. Vamos analisar agora, feito esse tipo de introdução e apresentação de como nasce o Welfare State, vamos verificar um pouquinho das bases econômicas do Estado de Bem-Estar Social, pegando aí duas referências para a gente poder estar colocando para a nossa reflexão. Né? É o keynesianismo e o fordismo. Primeiro, o keynesianismo, derivado do nome do seu protagonista, aí, John Maynard Keynes, em inglês, que defendia que o Estado deveria fazer investimentos públicos na produção para garantir o pleno emprego. O pleno emprego é justamente a capacidade de se manter o emprego, não é, com uma baixa taxa de desemprego. Defendia também que o Estado deveria regular as relações de trabalho e oferecer os serviços sociais básicos de modo a permitir que as pessoas trabalhassem tranquilas e que pudessem destinar suas rendas ao consumo dos bens, numa espécie de ciclo, não é? Então se produzia e se consumia o que se produzia. Esse modelo foi adotado na década de 30 nos Estados Unidos, na época do presidente Roosevelt, visto que seria necessário o Estado atuar na regulação da economia do país, pós a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso se estenderia até a década de 1970, com o crescimento do capitalismo, a expansão nesse período também do neoliberalismo e as novas formas de produção que estavam em efervescência. Exemplo das novas formas de produção é o Fordismo. O Fordismo, cujo apelo era a produção em massa para consumo de massa. A forma de produzir sob nova roupagem que ampliava a ideia do Taylorismo e do Fayolismo, cresceu bastante, né? A partir da década de 30, 40, 50, né? E começou a ampliar a ideia do Taylorismo e do Fordismo em relação à produção. Não fazendo com que desaparecesse o Taylorismo e o Fayolismo, né? Mas aperfeiçoando a forma de se produzir e se produzir cada vez mais e em escalas cada vez maiores. Portanto, a capacidade de produção era maior. Né? Então, nessa lógica, também seguia o mesmo roteiro do keynesianismo a produção e o jeito de levar os funcionários a consumir os produtos da Ford. Ok? Então, se produzia, se pagava aos funcionários e se garantia um padrão mínimo de proteção aos funcionários, não é? Para que esses pudessem novamente manter o ciclo funcionando aí em nível de bases econômicas. Ok? Vamos analisar agora um pouquinho os modelos de estado de bem-estar social, para a gente poder pensar em tudo isso, né? Então é importante nós vermos agora os modelos de estado de bem-estar social. Vejam, ao estudar os modelos de estado de bem-estar social de 18 países, a OCDE, Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, um autor chamado Spink Andersen concluiu que os modelos se diferenciam ou se assemelham em 3 aspectos básicos. Primeiro, o grau de participação do Estado nas despesas com a proteção social. Segundo, o grau de abrangência da cobertura aos cidadãos. E terceiro, o grau de proteção que o sistema oferece ao trabalhador
garantindo-lhes condições básicas de sobrevivência, independentemente de ele possuir ou não um emprego. Esta última variável, Spink-Andersen chamou de grau de descomodificação da força de trabalho. E o que seria isso? Descomodificação. A descomodificação é entendida como forma de não tratar o trabalho assalariado como commodity, não é? E o que é commodity? Seria uma coisa barata, não é? Se não se trata dessa forma, deveria se tratar o trabalho assalariado como uma valoração diferente. A descomodificação se dá quando o indivíduo tem acesso aos bens e serviços de que necessita para sua sobrevivência através do Estado, enquanto um direito social, portanto, ele terá a garantia de direitos sociais mínimos para poder sobreviver, para poder se manter. Isso é importante. Isso é muito importante quando se pensa no exercício da cidadania, na sobrevivência, no sentido de pertencimento mesmo, né? Os sistemas de proteção social variam conforme, ainda na luz dos estudos de Spink-Andersen, conforme a quantidade de pessoas cobertas e critérios para incluí-las ou excluí-las. Assim, os estados de bem-estar social podem ser classificados como universalistas, que são aqueles que atendem a todos indiferenciadamente. Os estados de bem-estar social corporativos, aqueles que são restritos a corporações profissionais, ou estados de bem-estar social residuais, isto é, aqueles focalizados em alguns beneficiários, geralmente os mais necessitados, os mais pobres, os mais velhos, as crianças ou os portadores de deficiência, por exemplo. Destes, o sistema exige que comprovem sua necessidade através de testes de meios, através de exames e assim sucessivamente, né? Para se pensar o estado de bem-estar social, há que se estabelecer uma taxa média de universalidade que cobre a proteção de seus cidadãos e o grau de participação efetiva do Estado nessa proteção social quanto ao financiamento público. Dinheiro faz diferença, dinheiro é importante. Então o discurso, não só os recursos são importantes, é importante a cultura do povo, não é um discurso totalmente verdadeiro, porque sem dinheiro não se faz nada. E é importante ter financiamento que venha do Estado. E parte também venha das próprias instituições e dos próprios cidadãos, né? À luz dos estudos desenvolvidos nos países da OCDE, portanto, os 18 países, Spink-Andersen enfatiza que há 3 modelos de bem-estar social, de estado de bem-estar social, ou de regimes de bem-estar social, como ele mesmo denomina, né? E o primeiro é chamado de regime social-democrata. Nesse regime social-democrata, ele teria apresentado grande capacidade de descomodificar a força de trabalho, contribuindo fortemente para a desproletarização do trabalhador. Os países identificados com este regime foram a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, o regime social-democrata. Também apresentariam os maiores índices de universalidade. Finalmente, é nesses países que ocorre a maior participação do Estado no gasto com a Seguridade Social. Então, se gasta bastante para estabelecer um nível de proteção para os seus cidadãos. O segundo modelo são os regimes conservadores. Veja que nós não estamos falando de países da periferia, nós estamos falando de países avançados ou líderes mundiais quando se fala dos países mais ricos, ok? Dentre esses 18 estudados por Spink-Andersen. O segundo regime são os regimes conservadores, ou estado de bem-estar social conservador, né? São aqueles que apresentam taxas médias de descomodificação da força de trabalho,
quanto à universalidade na provisão de serviços sociais. Embora a maioria dos cidadãos esteja coberta, esta cobertura se dá pela via corporativa, ou seja, a partir de uma inserção do mercado de trabalho, segundo as categorias ocupacionais que são representadas. Isso significa que para o cidadão obter proteção, o indivíduo precisa estar empregado. E seus benefícios e direitos dependem de sua profissão, do seu emprego e do sindicato ao qual está vinculado. A participação do Estado também é alta, mas por conta do pagamento e benefícios da folha de pagamento dos funcionários públicos, não é? E não necessariamente numa inversão geral, porque se faz mais pelo cunho da participação do mercado com os regimes conservadores. Parece muito próximo à questão, embora exista participação do mercado, do Estado, não tão fortemente quanto no regime social-democrata, parece que a questão do mérito é mais forte no regime conservador aqui. E o regime liberal, propriamente, se caracteriza por baixos índices de descomodificação da força de trabalho, reduzida a universalidade dos bens, com o predomínio do uso de teste de meios, teste de pobreza, para o acesso aos cidadãos a eles, e pela baixa participação do Estado nos gastos, em comparação à alta participação dos esquemas privados no financiamento desses padrões aí. Os países incluídos nesse regime, é claro, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e também o Reino Unido a partir dos anos de 1980, quando o neoliberalismo está em franco avanço. Vamos lá. Os fatores políticos centrados são eixos explicativos para a diferenciação de tais modelos, marcados logicamente pela forma de organização das formas de produção, da organização das classes sociais, não é? E da classe trabalhadora em especial, e os níveis de proteção social em cada uma de suas experiências históricas. Por conta do fenômeno da reestruturação produtiva, os estados de bem-estar social vêm sofrendo cada vez mais profundos ataques sob o eixo neoliberal, discursando e se mobilizando pela supressão e redução dos padrões sociais de proteção alcançados pelos países em seu estágio de desenvolvimento. Assim, questões voltadas, por exemplo, aos padrões de proteção quanto à aposentadoria, à jornada de trabalho, dentre outras questões, são afetadas e também sobre a dimensão do papel dos sindicatos. Vem sofrendo muita supressão, vem sofrendo muitos ataques quando a década de 90 para cá foi fortificado, né, o neoliberalismo. Vamos olhar um pouquinho para a realidade brasileira. As políticas de proteção social no Brasil. Vamos lembrar que a partir do processo de industrialização no Brasil, poucos brasileiros podiam contar com direitos básicos de proteção social, não é? Vocês lembram que nós falamos de Marshall antes? Pois é, isso no Brasil não seria linear não, muito pelo contrário, né? Então, ao olhar para tudo isso aí, poucos brasileiros com padrões mínimos de direitos sociais básicos, havendo certa preocupação com a temática dos direitos sociais, com um padrão de proteção, aí fortemente na década de 60, com algumas inserções de pauta, mas só avançando efetivamente pós-reconstrução democrática nos anos de 1980, quando a ditadura militar agora ela é suprimida e começa um processo de redemocratização do país. Em sua evolução, a primeira lei conhecida que defendia o padrão de proteção social no Brasil, data da década de 20. É lei conhecida como Lei Eloy Chaves e determinava a criação obrigatória em cada ferrovia do país de um fundo de aposentadorias e pensões, chamado de Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPS,
primeira política de previdência para trabalhadores, através do decreto número 4.682 de 1923, que deveria ser organizada e mantida pelas empresas. Vejam, embora fosse uma lei, era a iniciativa privada que acabava organizando tudo isso. A partir daí, vários institutos são criados com a mesma forma de administração e gestão, e somente em 66 são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, né? O que a gente vai chamar depois o INPS. Na década de 80, a nova Constituição Federal, promulgada em 88, vai refletir amplamente as demandas da população sobre sua ideia de materialização de cidadania conforme os direitos classificados por Marshall. Olha, só em 80. Tornou-se conhecida como essa Constituição como a Constituição Cidadã, pois veio garantir amplos direitos sociais a toda a população com o conceito de seguridade social. A Constituição de 88 introduziu algumas modificações importantes na proteção social aos brasileiros. Exemplo, universalidade da cobertura do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais, a irredutibilidade dos valores dos benefícios e a democratização da gestão do sistema com a incorporação de trabalhadores, empregadores e demais representantes da sociedade civil nos conselhos da Previdência e da Saúde. Mas aí nós chegamos aos anos de 1990. Os anos de 1990 e os que se seguiram foram marcados pelo subfinanciamento da área social, como recomendação de organismos multilaterais, ganhando destaque as políticas sociais focalizadas, ao invés das políticas universais. Uma vez que, de forma estratégica, essas políticas seriam mais econômicas, seriam mais baratas do que as universais. E por que seriam mais baratas, mais econômicas? Justamente porque o alcance populacional seria menor. Então, o gasto do Estado seria menor também. Se falar em políticas de atendimento aos movimentos é mais econômico do que falar de uma política que abrange a todas as pessoas, portanto. Vejam, no governo FHC houve forte orientação da reestruturação produtiva, que começou aí fortemente a adentrar no nosso país na década de 90, e as políticas de proteção social seguiram a mesma lógica. O governo Lula, depois do governo FHC, preferiu manter a orientação do seu antecessor, de focalização dos gastos. O carro-chefe de sua política no setor foi o programa Bolsa Família. Né? Mas já existia no governo anterior o programa Bolsa Escola e agora a Bolsa Família no governo. Portanto, o mesmo programa, mas modificado agora com a nova proposta, remodelado, portanto, voltado aos segmentos mais pobres. Embora na dimensão de investimentos possa-se observar o contingenciamento de gastos e controles orçamentários, há que se dizer que algumas políticas, embora focalizadas, trouxeram expressiva inclusão social no período. As políticas de ações afirmativas são exemplo disso, a interiorização das universidades também, as políticas para as relações étnico-raciais, dentre outras. Mas não avançou-se muito porque a lógica neoliberal foi a mais forte. Se formos pensar no governo do próprio Lula, a própria representação para a vice-presidência se dava por meio de um empresário. Não é? Então, todas as negociações que se faziam para expandir um olhar sobre uma política universalista praticamente foi objeto muito cadenciado, vamos dizer dessa forma. Tá? Então não foi tão abrangente, foi muito mais barato se trabalhar com políticas focalizadas de proteção social do que políticas universalistas. Mas a gente vai continuar na próxima unidade essa discussão sobre as políticas sociais no Brasil e como os organismos se situam a partir daí.
Grande abraço para vocês e até a próxima unidade.